de Projeto de Segurança contra Incêndio com Gustavo Prager, nosso analista aqui de TT Performance e mestrando aqui da Unicinos. A palavra está Bom, contigo, pessoal. Gustavo. Beleza, obrigado. Agradeço a oportunidade aí. Acho que vamos tentar dar sequência nas lives que aconteceram durante a semana aí no TT Performance, como o Bernardo falou. Meu nome é Gustavo, eu trabalho de analista de projeto no laboratório de segurança contra incêndio da Unicinos, né? E fui incumbido um pouco para falar um pouco sobre os ensaios laboratoriais que a gente já fez até então e que a gente faz. Tentei trazer alguns mais diferenciados, assim, que a gente não vê quase todos os dias. E também vou falar um pouquinho sobre algumas particularidades referente aos projetos, assim. Hein, Gustavo? Oi? O Fabrício Bolina também entrou agora, né? E já está entrando gente lá no Face também, aqui no... Fabrício, se tu quiser também te apresentar rapidamente aí, a palavra vai ficar mais com o Gustavo, mas enfim, também te apresenta aí e qualquer coisa a gente vai intervindo aí na apresentação. Perfeito, boa noite para todos aí. Boa noite, Gustavo, Bernardo. Parabenizando aí pela iniciativa do ITT Performance nessa maratona de segurança contra incêndio, de desempenho, né, no qual a gente hoje aborda a parte de segurança contra incêndio. Então, a gente deixa a palavra aí pro Gustavo, que tem uma experiência vasta aí na área, tem atuado conosco ali no Laboratório de Segurança contra Incêndio e está bem a par aí no tocante da resistência ao fogo, dos ensaios, especificações normativas, e a gente fica à disposição aí na sequência para dúvidas gerais sobre o tema. Gustavo, pode Beleza, vamos lá. contigo. A minha ideia basicamente foi tentar trazer conceitos básicos, porque quando a gente fala em live, a gente pode atender qualquer público, né? Então, no início vai ser mais alguns conceitos básicos referente à resistência ao fogo, né? E, enfim, depois a gente vai aprofundando e vai discutindo aí conforme vai surgindo as dúvidas. Acho que o Bernardo vai controlar o chat também aí, se tiver Isso. alguma dúvida pode perguntar. Eu estou aqui no chat e também no Face. Se alguém quiser botar alguma pergunta ali no Face também sobre segurança contra incêndio. Já temos aqui o Tomás Morotti, do Equador, te saludando, Gustavo, te dando saludos Bom, cordiais. vamos lá. Basicamente, então, rapidamente, começando com a questão da diferença de reação à resistência ao fogo, que é algo que a Vanessa vai falar um pouco mais no dia 15, se eu não me engano, em questão da reação ao fogo, né? E hoje a gente vai focar um pouco mais na questão da resistência. E para a gente, basicamente, estudar num laboratório, numa estrutura laboratorial, pesquisar, enfim, fazer estudos acadêmicos, né, em cima de projetos experimentais, a gente tem que se basear numa curva teórica. Então, apresento a vocês uma curva que é considerada uma curva teórica para análise dos ensaios laboratórios. Isso nos permite a comparação entre os ensaios, enfim, nos permite ter uma referência, dizemos assim. Então é basicamente essa questão. E a parte de resistência ao fogo fica em questão de temperaturas, acima de 600 graus, né? E a questão da resistência está mais voltada para questões das paredes, das lajes, dos pilares das portas, corta-fogo, né? E resistente ao fogo e outros elementos assim que fazem parte de um sistema vertical, selagem, dumper, enfim, sistemas mais específicos. A Vanessa, que eu tinha comentado, a Vanessa vai falar um pouco sobre reação ao fogo no dia 15, na sexta-feira, né? Nesse mesmo horário. Enfim, então não vou entrar muito na parte dela. Hein? Fazendo uma breve comparação bem exemplar sobre a diferença de reação e resistência ao fogo, a gente consegue ter dois exemplos bem práticos da Boate Kiss, de Santa Maria, em 2013, que lá teve uma questão muito mais voltada à reação ao fogo. Claro que teve resistência ao fogo das paredes, elas não colapsaram, mas a questão está mais voltada à questão da reação ao fogo, da toxicidade da fumaça, da densidade da fumaça, né? Questões que serão abordadas nos próximos dias aí. E o edifício Milton Paz, em São Paulo, né, ele está mais voltado à questão da resistência, o colapso estrutural, ou seja, os elementos estruturais da edificação não resistiram
a uma exposição ao calor, altas temperaturas. Então, veio a colapsar, veio dar o resultado que deu. Então, essa é uma diferença bem prática, a questão de reação e resistência ao fogo aí, para quem está chegando agora no conceito. Né? Gustavo, Oi? só reforçando isso, na Boate Kiss, que nem tu colocou ali no slide, ocorreu o incêndio em janeiro, se não foi janeiro ou fevereiro de 2013, né? Ou seja, esse ano aí temos 7 anos, fizeram 7 anos aí do incêndio. Ainda não foi julgada a primeira instância. A primeira instância está para dos 4 réus, hoje são 4 réus, né? A primeira instância será julgada aí nas próximas semanas, aí pelo que está se alinhando aí, né? E o Wilton Paz de Almeida colapsou 1º de maio do ano passado, né? Então, semana passada, né? Sexta-feira do feriado, fez 1 ano do colapso do prédio, só para contextualizar, né? Claro, tranquilo. Vamos lá. Bom, então, como eu já tinha comentado, a gente analisa a questão da resistência ao fogo para temperaturas maiores, né, dizemos acima de 650 graus, é onde os elementos começam a ter a necessidade de resistir ao fogo, né, frente à ação das temperaturas. Então, a gente vai tratar basicamente de alguns ensaios que a gente já fez no ITT Performance. Vou tentar trazer algumas considerações que a gente aprendeu e, inclusive, gerar alguns questionamentos aí para discussão, tá? E, enfim, vou tocando aí conforme vou apresentando. Antes de qualquer questão sobre resistência ao fogo, é bom conceituar 2 conceitos que às vezes eles se interferem. O tempo requerido de resistência ao fogo, que é um tempo que a edificação requer por meio de uma normativa, ou seja, 2 normativas, uma normativa que estabelece isso é a NBR 14432, que leva em consideração basicamente os conceitos de características construtivas, altura da edificação, ocupação e o risco da ocupação, né? E também temos a instrução técnica número 8 do Corpo de Bombeiros. E o tempo de resistência ao fogo, que é o que o sistema deve atender no laboratório, num ensaio, num experimento laboratorial, é o tempo que a gente expressa num laudo, por exemplo, um laudo técnico. É um tempo que o ITT Performance descobre, dizemos assim, através de uma pesquisa. Então, brevemente, para fazer essa diferenciação aí, para não ocorrer nenhuma diferença em questão de conceito. Aqui eu trago para vocês rapidamente a diferença de tempos requeridos de resistência ao fogo, de acordo com a ocupação, né? A diferença que a norma mesmo traz. Então, a gente tem classes diferentes de acordo com a altura, né? E classes diferentes de acordo com a ocupação e uso. Basicamente, já está bem conhecido aí para os profissionais que trabalham na parte de segurança contra incêndio. Apresento a vocês também os equipamentos, que eu não sei se todo mundo conhece. O forno horizontal, que é um equipamento mais novo aí que a gente adquiriu, que permite fazer em escala, em sistemas em escala reais, né? Eu vou apresentar mais posteriormente. E o forno vertical, que é um forno que a gente já adquiriu há mais tempo, acho que, se não me engano, em 2014, que permite fazer ensaios dos sistemas verticais, né? Então, com esses 2 sistemas, a gente praticamente faz ensaios em todos os elementos de compartimentação, ou seja, sistemas horizontais e sistemas verticais. Entrando um pouquinho do conceito de exigências para atender o critério de resistência ao fogo, rapidamente. Eu sei que para alguns é algo que já está bem consolidado, mas talvez para outros nem tanto. A questão da capacidade portante, né, dos sistemas, que é basicamente verificar durante o ensaio de resistência ao fogo, durante a determinação de um tempo de resistência ao fogo de um sistema, é verificar a questão do deslocamento, a incidência de impacto ou, em alguns casos, que o sistema é estrutural, o carregamento desses sistemas. Então, a gente tem na imagem à esquerda um exemplo bem genérico de uma alvenaria de vedação vertical que recebe um impacto através de uma esfera, enfim, e ocorre um colapso do concreto, né? A gente tem ao centro uma porta de resistente ao fogo, de segurança contra incêndio, né? Que reprova pelo fato da deformação, ou seja, perde a capacidade portante dela num ensaio de resistência ao fogo. E mais à direita, a gente tem uma alvenaria estrutural que colapsa durante um ensaio de resistência ao fogo.
ou seja, essa bandeira estrutural não é uma bandeira comum, ela foi ensaiada sem revestimento na face exposta ao fogo, que é algo que fornece bastante proteção na questão do incêndio para os sistemas verticais das alvenarias, no caso. Então essa veio a romper aí com 100 e poucos minutos, mais ou menos. A integridade, né, a questão da estanqueidade, a antiga questão da estanqueidade, que é basicamente a gente verificar se os sistemas são estanques, né, a questão de fumaça, a questão de aberturas, enfim, a geração de chamas na face que se deseja proteger, né. Então a gente tem alguns exemplos de drywall, de portas, de unidades autônomas, sistemas de painéis monolíticos, enfim, todos eles reprovam em tempos diferentes. Então esse critério é bem importante nessa avaliação, inclusive para a questão da segurança. E, por último, a questão do isolamento térmico, né, o critério I, é o critério de verificação da temperatura da face que se deseja proteger, né? Então, a gente basicamente analisa a temperatura da face que se deseja proteger, ou que o usuário tem algum contato, enfim. A gente pode ver nas imagens aí, na imagem termográfica, logo à imagem à esquerda, que a gente tem uma análise térmica da parede que tá sendo ensaiada, né? E a gente consegue ver pós o término do ensaio que essa parede durante a análise perdeu uma seção. Então a gente conseguiu ver que naquela perda de seção ocorreu uma transmitância térmica mais acelerada do que em outros pontos, né? Ou seja, o sistema perdeu a sua espessura, né? Então, consequentemente, a transmitância ao longo da amostra, da espessura da amostra foi mais rápida, né? E logo à direita a gente tem uma imagem de uma porta de vidro, que eu vou falar mais posteriormente, que a gente consegue ver a ação do fogo, né, logo no início do ensaio. É uma imagem ali que traz 1 minuto e 50 mais ou menos decorridos do tempo do ensaio. Então a gente consegue ver a parte interna do forno, que é algo bem exclusivo que a gente não vê todos os dias. Então entrando... Em Oi? Gustavo, o professor Paulo Sérgio, lá do Pará, não sei se tu conhece, está mandando um abraço pro Renatão de Santa Catarina, não entendi bem usar a live para isso, mas enfim, ele pergunta, em cada estado tem uma legislação estadual para determinar tempo de resistência ao fogo dos elementos, ou é uma legislação nacional? O que tu pode dizer sobre isso? Ele está dando exemplo, por exemplo, de Manaus, que ele gosta muito de Manaus, mas tem uma legislação meio diferente lá. O que tu tem a dizer sobre isso? Sim, nós temos a NBR 14432 e as NBRs de ensaio, a 10636 e 5628. Elas são a nível nacional, né? E elas prescrevem tempos de resistência ao fogo. Claro que cada estado tem a sua regulamentação do Corpo de Bombeiros, que pelo fato de ser estadual, cada Corpo de Bombeiros tem a sua velocidade de atualização de regulamentação, né? Então, a gente pode voltar no slide anterior aqui, a gente pode comparar praticamente a norma é do ano de 2001, né, uma norma nacional, e a gente tem a regulamentação do Corpo de Bombeiros de 2019, ou seja, ela tem umas atualizações mais constantemente, então é algo que auxilia muito os profissionais nessa parte de níveis de exigências e regulamentações. Então, a grande parte dos estados do Brasil, a gente fez um trabalho há pouco tempo, um levantamento das exigências de cada estado e a diferença que cada uma tem. A gente percebe que grande parte dos estados se baseia muito na instrução técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? Então, pelo fato de ser pioneiro, enfim, e estar bem avançado nessa parte de segurança contra incêndio. Mas a gente vê também que alguns estados trazem algo diferente da regulamentação do estado de São Paulo, referente à questão de reação ao fogo, até algumas questões de tempos de resistência ao fogo diferentes, não tão elevados, até 240 minutos, até 180 minutos, né? Então, dizemos assim, basicamente para resumir, cada estado também tem a sua regulamentação, que tem uma forte base, né, de São Paulo, mas agrega algumas considerações a mais, né, relacionadas ao estado, né? Não sei se eu respondi o questionamento, enfim. Perfeito.
bem respondido aí, mas se o Paulo Sérgio lá quiser complementar alguma coisa, toca a bala aí. Mas perfeito, Gustavo, vai lá. Enfim, entrando um pouquinho na questão do que a gente tem enxergado no Instituto, que eu quero trazer um pouco da parte experimental do Instituto para vocês também, e um pouco da regulamentação, a gente consegue ter basicamente em uma aplicação, por exemplo, de portas resistentes ao fogo, a gente consegue ver que a gente tem que ter 3 exigências, né? Uma delas sendo para depósitos, por exemplo, que é o caso que eu trago aqui, a gente tem alguns dispositivos de enrolar automáticos, né, que são utilizados para fazer divisórias entre pavilhões, que a gente sabe que algumas grandes indústrias com produções lineares têm esses pavilhões e as áreas a serem compartimentadas, as áreas a serem protegidas são muito grandes, então acaba que sendo necessário fazer uma compartimentação, uma divisão de áreas, basicamente. E essa divisão de áreas é feita alguns pontos por dispositivos de enrolar, enfim, e portas industriais, né? Então, trago um exemplo aqui genérico de dispositivo de enrolar, que é um sistema que a gente ensaiou no Performance, que basicamente, né, nessa situação teríamos que ter 3 exigências de resistência ao fogo, né? Ou seja, o sistema de vedação vertical, o sistema de placas pré-fabricadas ali, que a gente ensaia bastante no Instituto, né, que é algo bem comum entre as empresas, que é algo também muito utilizado no fechamento de depósitos, enfim, né? Então a gente atendendo o critério da norma, né, para a gente não diferenciar entre cada estado, vou falar em relação à norma, a gente tem os critérios da tabela acima de acordo com a altura da edificação. Então, um risco baixo, J1, né, em tempos de exercício ao fogo exigidos de 30 minutos, e um risco alto, um J2, dizemos assim, que tempos de exercício ao fogo a partir de 60 minutos. Então, a exigência já é um pouco maior, dependendo do tipo de material que será armazenado dentro desse pavilhão. Então, a gente tem que atentar bastante a essa questão. E essas questões de divisões e ocupações se recaem muito sobre o comentário anterior referente às normas estaduais e a norma a nível nacional, as regulamentações estaduais, desculpe, e a norma a nível nacional. Como se trata de uma norma antiga, dizemos assim, de 2001, as regulamentações estaduais trazem outras subdivisões e outras características mais atualizadas para a aplicação dessas divisões. Então, até é recomendado utilizar as regulamentações estaduais, né, nesse ponto de divisões, assim, porque traz mais informações do que a norma, né? Continuando aqui, a gente tem outro exemplo das portas de saída de Gustavo, emergência. Oi? eu não sei se tu tá aí, se tu quer terminar o raciocínio, mas tem uma pergunta do slide anterior. O que tu prefere? Vamos voltar lá, não Tá, tem problema. então tá o professor Alexandre Vargas, aí amigo do Fabrício também, aí, professor Alexandre Vargas, lá da Federal de Santa Maria, fez uma ótima pergunta. E na imagem anterior à da esquerda, né, qual a razão do gradiente foi mais alto na parte superior da parede? A temperatura está mais alta na parte superior, né? Lá na imagem da câmara termográfica, tá vendo lá? Sim, entendi. Basicamente, dizemos assim, para entendimento das imagens, elas estão basicamente espelhadas, né? Então a gente consegue ver ali que a parte mais amarelada é onde está mais quente, né? Se vocês observarem bem, tem inclusive uma indicação de um triângulo vermelho que é onde é o ponto mais quente da imagem. Então a parte amarelada, ela é a zona que está mais aquecida. Consequentemente, se a gente espelhar na imagem da face exposta ao fogo da amostra, que está logo ao centro do slide, a gente consegue ver que esse ponto é onde perdeu mais seção. Então, é basicamente que é um desenho da onde ocorreu a perda de seção. Consequentemente, perdendo essa perda de seção, a temperatura vai ser maior, porque não vai ter tanto material para proteger a face externa, no caso, que é onde a câmera termográfica está incidindo. E essa questão de ter... Foi interessante que fechou bem, né? Na imagem da câmara termográfica com a parede ali rompida, né? Na imagem do centro, né? Isso, a gente consegue ver que, claro que a imagem do centro é uma foto da face interna, Sim. e a imagem à esquerda é a foto da incidência da câmara termográfica na face externa. Ou seja, tem uma dispersão de temperaturas, né, ao longo da espessura da amostra. Então,
Não é exatamente o que a gente enxerga, mas consegue ver que tem uma rastreabilidade, tem uma tendência, né? A gente conseguiu ver isso basicamente nesse ensaio, né? Acho que é importante ressaltar, Gustavo, se tu já ressaltou aí, tu reforça, porque como às vezes eu estou no chat aqui e tal, mas é importante ressaltar que até o uso da câmara termográfica não é nem obrigatório pela norma, né? Então, a grande maioria dos ensaios que se faz, né, são poucos laboratórios com forno no Brasil e até na América do Sul, mas os poucos que ainda tem normalmente nem usam a câmara termográfica, mas pela essa imagem dá para ver realmente como é importante o uso dela e como a resposta é realmente interessante dessa câmera, né? Inclusive a gente consegue ter uma confiabilidade muito maior do que simplesmente colocando o termopar, né? Claro que os termopares são calibrados, enfim, a gente faz todo um controle de praxe que as normas exigem, enfim, mas a gente consegue ter algo a mais, né, em imagem, que é algo muito melhor de enxergar do que um simples temperatura, um valor de temperatura. Então a gente consegue ter uma qualidade muito melhor do ensaio e da análise durante de um ensaio, né? Então, é basicamente nesse sentido. Continuando o raciocínio de antes, então, voltando ao slide posterior, um exemplo que eu peguei, então, basicamente a gente tem o sistema vertical, né, que a gente utiliza, né, as cortinas corta-fogo, que a gente utiliza a 6479, que é uma norma também que está um pouco defasada pelo seu ano, né, mas que já voltando às questões das regulamentações estaduais, já tem um item específico para elas que fala sobre questões e exigências que eu vou falar mais posteriormente, inclusive trazer um requisito. Então, basicamente um exemplo desse, a gente tem que ter 3 sistemas que atendem à resistência ao fogo, né? A porta de saída de emergência, né? A cortina de enrolar para justamente isolar o risco entre os ambientes, né? E o sistema vertical, de fato. Então, aqui um dos critérios que é necessário nesses casos industriais, né, que a gente tem visto, que é um dos ensaios que a gente fez no Instituto pela uma demanda de uma empresa que precisava isolar um risco de um pavilhão industrial, que era basicamente isolar um risco entre um escritório que era numa platibanda, aliás, desculpa, um mezanino, dentro de um pavilhão, e a linha industrial. Então a gente teve que fazer um ensaio, reproduzir uma porta industrial, essas portas que são acionadas com dispositivos automáticos, né, que são com gravidades, elas rompem dispositivos, elas fecham por questão de gravidade, né? A gente fez esse ensaio no laboratório, que é a imagem que está logo à esquerda aqui. A gente reproduziu basicamente o mesmo sistema, claro que em escala adaptada para o forno, mas respeitando as escalas em situação real, né? Ela abria e fechava ainda na situação do forno, não era uma porta que estava colada, dizemos assim, ela tinha um funcionamento adequado conforme teria na situação real. Então a gente fez esse ensaio para atender essa demanda dessa empresa, né? E aqui trago para vocês uma questão que é bem pertinente, que é de cuidado de regulamentação, né, de estaduais principalmente, que prescreve que nessas questões de aplicação dessas portas, pelo fato também delas estarem em questão de gravidade, serem acionadas algumas vezes por detectores ou até pelo alarme de incêndio, se faz necessário essa porta de saída de emergência para a circulação das pessoas, né? Porque no momento em que essa porta fechar é muito difícil de a gente reabrir ela, né? Então a gente teria que conciliar a utilização dela com uma porta de saída de emergência. Então é algo que a gente também ensaia no Instituto e faz bem recorrente aí junto com o órgão regulamentador da ABNT, né? E uma questão de divergência que se tem sobre esses sistemas, né? Que as normas, que a regulamentação permite, a norma permite também, que as portas, né? Enfim, portas industriais, permite ter um tempo de resistência ao fogo de 30 minutos inferior ao sistema de vedação vertical. Ou seja, se eu tenho um sistema lá que exige, de acordo com a ocupação, 90 minutos, eu posso ter uma porta que atenda 60 minutos, né? No caso das portas industriais. Então, tem uma redução em relação ao sistema. Algo que talvez não concorde muito, mas não vou dar minha opinião, vou trazer só as divergências para a gente gerar uma discussão daqui a pouco.
Outro sistema que eu trago para vocês, que é o dispositivo de enrolar, né? Que a O, gente... o assunto está trazendo uma audiência seleta aí, Gustavo. Tá o professor Daniel Pago no Sat, da URGS, o Alexandre Vargas Santa Maria, o Paulo Sérgio lá de Pelotas, entre outros que entram aqui, mas eu só consigo enxergar quem comenta. Então, se o pessoal puder comentar aí no Face, eu consigo falar aqui. Só quem entrou e quem não entrou, não consigo ver direito. Eu consigo ver só depois da transmissão. Muito bom. Toca a bala aí, Gustavo. Tranquilo, se eu me equivocar também me corrige, Aumentou a porque... responsabilidade. Tranquilo, vamos lá. Também vou trazer um exemplo para vocês que dos dispositivos de enrolar automáticos, né, que é aquilo que eu estava comentando anteriormente. Nas regulamentações estaduais já consta, pelo menos na do Rio Grande do Sul, não sei dizer com certeza nos outros estados, já consta um item específico para esses dispositivos, né, e em que é exigido basicamente a resistência ao fogo, mesmo resistência ao fogo, mesmo nível de resistência ao fogo dos sistemas verticais, né, ou seja, da parede, diferente da porta industrial. Então, é algo que dá uma pequena divergência, né, em relação à exigência dos critérios, né. Esse é um dos dispositivos que a gente ensaiou no Instituto. É uma empresa americana que trouxe o sistema para o Brasil e que, para conseguir homologar os sistemas aqui, basicamente a gente teve que fazer um ensaio, né, para comprovar a resistência ao fogo dela, certo? E tem 3 níveis de exigência, se eu não me engano. Tem algumas que são basicamente a questão da estabilidade, né? Outras que atendem os 3 níveis, que é o REI, né? Estanqueidade, estabilidade e isolamento térmico, que é o sistema que a gente ensaiou. Então, são sistemas que são basicamente utilizados no mesmo exemplo anterior e alguns shopping centers, enfim, para compartimentar o espaço das lojas, enfim, das vitrines ali, e basicamente deixar o corredor, né, o corredor de uso comum, uma segurança um pouco superior a um caso com uma área total, né. Então, neste caso, né, é exigido a resistência ao fogo igualmente aplicada na parede. Então, é um dos sistemas que a gente ensaiou também e, enfim, teve um resultado interessante. E o que eu trago para vocês é justamente a questão do tipo do material, ou seja, algumas delas atendem a questão do isolamento térmico, né? Porque ela tem relativamente uma espessura com material isolante internamente, então até certo tempo ela atende o isolamento térmico, mas tem outras que são somente utilizadas para a questão da estabilidade, para barrar a chama, barrar a propagação da chama, né? E muito comum utilizado fora do Brasil aí em vitrines para proteger as edificações, enfim, os estabelecimentos comerciais em desastres naturais, né? Enfim, tempestades, furacões, enfim, outras questões aí que podem prejudicar o patrimônio, né, das pessoas. Outro ensaio que a gente fez também, que é bacana trazer para vocês, é a questão deixa eu ver se eu consigo dar um play nesse vídeo aqui. É a questão das portas corta-fogo, né? É uma nova tendência que está surgindo no mercado também, que a gente teve acesso no Instituto, que é basicamente utilizada em acessos de edificações que precisam ter, o acesso principal precisa ter uma resistência ao fogo, uma porta resistente ao fogo. Então, a empresa trouxe uma solução também desenvolvida fora do país, que esse vidro resiste a temperaturas elevadíssimas. Se eu não me engano, essa porta resistiu mais de 60 minutos, inclusive a questão da temperatura. Então, a gente consegue ver no vídeo que ocorre uma ação entre as lâminas de vidro de um material que entumece, ele acaba expandindo, aumentando o volume dele, e com o tempo o vidro vai se tornando quebradiço e esse material vai tomando mais espaço e cada vez mais espesso e, consequentemente, também protegendo o lado que se deseja proteger. Então, é uma solução da indústria, né, que traz para acessos de hall de edificações, enfim, que são utilizadas em alguns prédios que praticamente não seria possível utilizar uma porta de saída de emergência, uma porta metálica, uma porta comum, né? Teria que ser utilizado uma porta de vidro para ter um aspecto também arquitetônico, né? Então é basicamente
esse é o legado das portas de vidro, assim, que vem trazendo. E pelo fato da tecnologia do vidro, a gente tem também, fazer um gancho já com o meu trabalho de mestrado aí, tecnologia do vidro é a mesma que uma delas, né, que é utilizada em algumas fachadas de pele de vidro. Então, esse é o tipo do vidro utilizado nas portas e é uma das tecnologias utilizadas nas fachadas de pele de vidro. E poderia ser utilizada para fazer uma barreira na compartimentação vertical das fachadas, né? Ou seja, evitar a propagação do incêndio de um andar para o outro através de um vidro desses que, conciliado com uma selagem corta-fogo adequada, que é o material entre o sistema horizontal, a laje e a pele de vidro, né? Conciliado com uma selagem adequada, traria uma segurança para a edificação e não provocaria a propagação do fogo, né, para pavimentos adjacentes. E já fazendo um gancho com o mestrado que a gente está desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo na parte, eu e a equipe toda do instituto, né, está desenvolvendo nessa parte, é a implementação desse ensaio, né, que é um ensaio que vai agregar ao laboratório, é um ensaio de fachada de pele de vidro, que vai justamente fazer a simulação, né, da propagação do incêndio de um andar para o outro, conforme está no desenho da esquerda, né, um protótipo basicamente representativo. Então é uma Gustavo, outra. Oi? o Renato de Santa Catarina ali faz uma pergunta sobre a resistência ao fogo ali, se tem relação com a resistência à compressão do concreto, o FCK, a relação do FCK com a resistência ao fogo, com a porosidade, enfim, o que pode falar sobre isso? Bom, vou tentar responder à altura aí, mas qualquer coisa tu me complementa, o próprio Fabrício também. Tranquilo. Claro que a relação da FCK ela tem influência na questão da resistência ao fogo, né? Então a gente já presenciou alguns ensaios que o FCK era maior, consequentemente, pelo fato de ser maior o FCK, esse concreto tem menos poros, né, menos poroso, e acaba ocorrendo alguns desplacamentos. Então, não é simplesmente diretamente relacionado com o FCK, mas pelo fato de um concreto ter um FCK mais elevado, ele tem menos porosidade, tem menos espaço vazio na parte interna. Enfim, tem uma relação, não diretamente, mas tem uma relação em relação às propriedades dos materiais, né? Porque, querendo ou não, as propriedades intrínsecas do material altera. Então, a gente tem uma influência, a gente já percebeu também que essa questão da FCK altera na questão da resistência ao fogo. Posso dar uma complementada aí, Gustavo? Claro, fica à vontade. A questão da FCK, a gente pode fazer aí uma análise por duas perspectivas, né? No tocante à resistência ao fogo. Tem a parte do material propriamente dito, né? Ou seja, daí a gente não está falando da resistência ao fogo propriamente dito, mas enfim, o FCK ele vai influenciar a performance do material em alta temperatura por vários motivos. Estamos falando da condutividade térmica, calor específico e etc. Então, a propriedade de condução de calor ela vai sensivelmente sofrer uma influência. Mas na parte, no tocante da performance estrutural, propriamente dito, que é um dos itens da resistência ao fogo, né? Ele influencia como qualquer outro material, como qualquer outra estrutura que venha a ter um FCK. Porque à medida em que eu tenho uma estrutura com determinado FCK, evidentemente ela vai ter uma resistência estrutural em temperatura ambiente maior, não tenha dúvida, né? Assim, se comparado com o mesmo procedimento de cálculo de uma estrutura com FCK menor, ela vem a ter uma performance maior. Em alta temperatura ela também vai ter, porque o FCK dela em temperatura ambiente vai, vamos assim dizer, permanecer em alta temperatura e, portanto, essa peça ela vai ter uma performance melhor em alta temperatura. Então, assim, o FCK, eu acho que eu entendi a pergunta dele, acho que ele comentou uma coisa, mas na realidade a ideia era outra, né? Se o FCK ele influenciava nos requisitos de resistência ao fogo, propriamente dito, talvez falando de isolamento térmico, de temperatura e etc., pela performance estrutural ela faz diferença, mas no tocante ao desenvolvimento de temperaturas ao interior da seção, vamos assim dizer, uma parede em que não necessariamente seja estrutural,
mas seja uma parede de concreto com FCK maior, o aumento do FCK ele não vai produzir uma resposta tão interessante assim, né? Ele muda, ele melhora, mas é muito tímido o quanto o FCK melhora à medida em que a gente aumenta ele no tocante à distribuição de temperatura na seção. Isso é um ponto, né? Avaliando pela perspectiva do material sem competência estrutural. Agora, avaliando pela perspectiva mecânica, né? Daí o FCK, portanto, ele vai influenciar também, assim como influenciaria numa condição de temperatura ambiente, né? Acho que dá para responder, a gente fazer essa dupla análise pela perspectiva do material e pela perspectiva estrutural, né? Então, pela perspectiva do material, não tanto. Pela perspectiva estrutural, tanto quanto maior o FCK. Não sei se foi essa a pergunta que ele fez, enfim. Não, por aí, muito bom aí, tá bem respondido aí pelos dois aí, sem dúvida. Renato, qualquer coisa aí, tu volta a perguntar aí, que, tranquilo. Bom, uma questão, então, dando continuidade, uma questão do que a gente já falou agora, unindo as duas questões, né? Trazendo um pouco da legislação e para daqui a pouco gerar alguma discussão também nesse nível. Vou falar um pouco da parte de estrutura de concreto também depois. Daqui a pouco a gente pode elevar essa discussão do concreto depois na questão do concreto, do material em si. Agora, a gente tem aqui, basicamente, trouxe uma questão da compartimentação vertical, do que a gente já falou, né? Versus as portas, né? De esse, então, uma união das duas, né? De acordo com o tipo da escada, o tipo da arquitetura, né? Que é utilizado na edificação, altera o nível da exigência. Por exemplo, a gente vê aí que uma edificação com antecâmara tem um nível de exigência de portas corta-fogo de 60 minutos, enquanto que que não exige antecâmeras tem uma porta de exigências de 90 minutos. Beleza, isso é algo que já pode estar bem defasado, mas eu trago justamente essa comparação no tocante de discussão, no sentido de somar elementos resistentes ao fogo. A gente já discute muito no Instituto alguns casos, inclusive, de divisas de edificações em que um lado tem determinado tempo de resistência ao fogo e o outro lado tem determinado tempo de resistência ao fogo, e se de fato essa exigência, esses dois tempos de resistência ao fogo não se somam, né? Então, alguns casos é possível, acredito que seja, não tem nada regulamentado, normatizado perante a isso, até o meu conhecimento, não sei se talvez eu possa estar me equivocando, mas eu já uso uma analogia, um exemplo próprio da regulamentação existente, que ali se soma basicamente o tempo de duas portas, né? Não, claro que a soma não é direta, mas se considera, né, tempo de duas portas, tu vê que a exigência já é menor, enquanto que num acesso direto da uma antecâmara exige um tempo muito maior. Ou seja, fazendo uma analogia de uma divisa de edificações, a gente conseguiria daqui a pouco justificar uma exigência um pouco inferior do que de fato a edificação exige, pelo fato de ter duas paredes, dizemos assim, né, que se encontram ali, enfim. Então, é um ponto assim específico que eu trouxe para a gente daqui a pouco gerar uma discussão mais para frente aí. Nas questões de selagem, que a gente também está tratando bastante no Instituto, inclusive com esse forno horizontal que a gente adquiriu, a gente tem bastante discussões sobre o que a gente deve fazer na selagem, qual parte que a gente deve selar, enfim. Inclusive tem uma norma que está bem encaminhada para ser publicada, a norma de selagem, que vai prescrever métodos de avaliação, né? Numa segunda parte dela vai prescrever métodos de avaliação laboratorial dos sistemas e como ensaiar isso, né? E numa primeira parte vai trazer as exigências que as edificações devem ter, enfim, como deve ser aplicado os sistemas. Mas eu trago aqui basicamente para a gente ter uma discussão, uma selagem de nível de exigência, né? Uma selagem de uma quebra de uma barreira vertical, no caso do shaft, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, talvez as imagens, a imagem dele está na frente aqui, agora talvez sim. A gente consegue ver que a gente tem duas formas de fazer uma selagem, uma compartimentação
num shaft, né? A gente pode fazer tanto no sistema vertical, ou seja, na parede, né, que faz o fechamento do shaft. Essa, consequentemente, vai ter que ter a exigência igualmente da parede que faz a divisão, né, da edificação. Ou a gente faz um fechamento, uma selagem no sistema horizontal, que no caso são as lajes. As grandes incorporadoras normalmente fazem nos sistemas horizontais, nas lajes, a nível da laje, para não também gastar com mais um sistema vertical de resistência ao fogo, e também porque acho que a questão do custo é mais benéfica no sentido de fazer uma selagem no nível da laje. Então eu trago 2 exemplos aqui que a gente vê em questão de exigências, né, em 2 exemplos, e que também a gente tem ensaiado no Instituto. Hein, Gustavo? Oi? O Daniel Pagnussati voltou ali para a questão do FCK, Fabrício, a relação do FCK com a resistência ao fogo, falando que tem que verificar o efeito Spolin, né, o desplacamento explosivo, né, que Isso. vai ocorrer em situações que, enfim, a porosidade seja menor, né, só dando uma uniformizada aí no conhecimento geral, a água tende a passar do estado líquido para o vapor, né? Então ela aumenta de volume e cria uma panela de pressão. Então usa os poros do concreto como escape dessa pressão. E ao ter um concreto de menor porosidade, bom, não vai ter esse escape. Então vai criar ali uma panela de pressão até dar um desplacamento explosivo internacionalmente conhecido como Spolin, né? Então até o Alexandre Vargas está aqui dizendo que perfeito apontamento, aí agora estão se juntando as duas, né? Então, enfim, o que vocês têm a falar um pouco sobre isso? Eu já fui um mais defensor do Spolin. Hoje eu já não sou tanto defensor do Spolin, porque, ok, o FCK ele influencia, não há dúvida, né? Mas assim, o FCK que prepondera é a umidade interna do concreto, né? Assim, né? Que é não é nem a porosidade, vamos assim dizer, a permeabilidade. Né? Porque pode ser muito poroso, mas não ter permeabilidade, vice-versa, enfim. A conexão dos poros, né? Mas assim, o o Spolin, que nem eu comentei, eu já fui, claro que ele é um fenômeno que existe, não tem a menor sombra de dúvida, mas o que prepondera, o item 1 nele é a presença de umidade, né? Ou seja, se a gente não tiver umidade, pode ter o FCK de 1000 MPa, grosseiramente falando, que não vai ter Spolin. Então, mas assim, por que hoje eu uso essa corrente? Eu não podia dizer isso porque tem congressos internacionais de Spolin, né? Os caras ficam só discutindo Spolin, mas é que assim, ó, dificilmente a gente vai ter incêndio numa obra com 28 dias, com 60 dias, né? Que se teria, vamos assim dizer, o pico da umidade interna do concreto. O incêndio ele vai correr em 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, via de regra, né? Seja, estamos falando aí de um período de tempo em que a umidade interna do concreto ela já não é tão, vamos assim dizer, elevada a ponto de propiciar um Spolin, um desplacamento, né? Assim, os incêndios que a gente tem aí atuado dentro do instituto, em que a gente foi para atuar como, vamos assim dizer, em inspeção e recuperação estrutural, os Spolins eles eram muito superficiais, não mais do que 0,5 centímetros, ou seja, uma camadinha muito superficial, e era uma obra muito antiga, ou seja, o concreto ali já não tinha umidade, não tinha água para produzir Spolin, né? Então, assim, e se tivesse água, pode até ter, mas a quantidade dela é tão insuficiente que a pressão de vapor produzida ela é menor do que a resistência à tração do concreto, a ponto de não produzir o desplacamento. Então, não tenho a menor sombra de dúvida, concordo com o nosso amigo Daniel ali, o FCK ele influencia diretamente o Spolin, mas eu não sou muito crente do Spolin por causa da umidade, né? Se não tem umidade, pode ter o FCK de 1000 que não vai ter Spolin. Então, o ponto principal que a gente está falando é a umidade, né? Claro que tem outros fatores, né? Não é só o Spolin, é a geometria da peça, é a temperatura do ambiente, são assim, tem mais de 10 fatores que influenciam o Spolin propriamente dito, né? Mas assim,
né? Então, até o Bernardo depois pode comentar um trabalho que foi feito dentro do ITT Performance ali, né, Bernardo, com as placas do mestrado do Michael, em que se fez estudo aí com 5 idades diferentes, e a partir dos 90 dias ali já não tinha mais o desplacamento, né? Ou seja, e são as próprias recomendações normativas, elas especificam que para ensaios de resistência ao fogo, as peças têm que ter mais do que 90 dias de idade para que o espólio não seja produzido, né? Então, eu digo isso por experiência própria. No meu doutorado ali, a gente tinha lajes com 1 ano e 2 meses de cura, nada de espólio, 0 de espólio. Ou seja, a cura estava elevada, não tinha umidade a ponto de produzir espólio e não teve, né? Então, assim, eu acabo a minha conclusão aqui dizendo que espólio é uma coisa que realmente, teoricamente, existe, mas que na prática não é bem assim, né? Mas concordo com o Daniel ali, é exatamente o que ele falou. Não, perfeito. Também, claro, é importante ressaltar também isso, né, Fabrício, que quanto até o Alexandre está ressaltando que em obras antigas que tu está comentando a resistência era menor e a permeabilidade maior, é verdade. Mas também, quanto maior a resistência à compressão do concreto, maior a resistência à tração, ou seja, mais força para resistir essa pressão interna se houver alguma umidade evaporando, né? Perfeito. E onde surgiu muito esse estudo do spalling, esse medo do spalling, primeiro foram estudos feitos não em fornos, mas em muflas, né? Que eu tenho ali corpos de prova não armados, com alta umidade, pequena dimensão, né? E aí, realmente, ali, nesse caso, não é nem o lascamento, é a explosão mesmo do corpo de prova, mas daí são condições que não são reais. Eu não tenho armação segurando, eu não tenho uma obra, os pavimentos superiores, inferiores, vigas transversais que ajudam vamos assim dizer, a comprimir esse elemento, né? E também é importante ressaltar isso, né? Então, que o spalling vai precisar dessa umidade interna, que em obras mais antigas, em edificações mais antigas, estão falando às vezes de 1 ano, né? Não vai ter essa umidade interna, vai ter uma umidade muito pequena, né? E também deu uma obra famosa no mundo que deu incêndio e ocorreu o spalling, eu só lembro de uma, pessoalmente, que é lá o Canal da Mancha, né, entre a Inglaterra e a França. Só que ali nós estamos falando de um incêndio em canal fechado, né? Inclusive a curva de incêndio para túneis é uma curva extremamente agressiva, né? Que aí eu estou falando de outro nível. Altíssima, né? É? Umidade do ambiente altíssima. Umidade do ambiente altíssima, um ambiente fechado, ou seja, aí nós estamos falando de outro tipo de situação. Nas obras comuns, dificilmente, concordo com o Fabrício, nós temos uma linha um pouco menos crente no spalling, né? Mas, enfim, é importante o spalling. E quem está muito preocupado com o spalling, bote ali umas fibrinhas de polipropileno e deu, resolve o assunto e acabou, né? E aqui, só para voltar a palavra para o Gustavo, o Daniel fez mais uma observação aqui. O Daniel adora textão de Facebook, né? Agora vai vir textão de Facebook, deixa eu ver. Na realidade, ressaltei a questão justamente porque existem muitos fatores envolvidos. Perfeito. E o FCK citado proporciona ganho em propriedade de perda indireta de outros. Perfeito. Excelente que os profissionais e estudantes percebam isso. Perfeito. Observação do Daniel, perfeito. Não estamos aqui discutindo quem é contra e quem é a favor. Nós estamos aqui debatendo o assunto. É isso aí mesmo, né? O spalling é importante. É obrigatório em algumas normas, né, Fabrício? O FCK influencia, né? Em nenhum momento a gente não disse que não influencia. Ele influencia. A gente só está comentando a questão da umidade, né? Que talvez fosse um ponto que não sei, Gustavo ou Fabrício aí, se vocês quiserem falar um pouco o que a normativa fala do spalling, e aí a gente encerra esse assunto e volta para a apresentação. O que a normativa fala do spalling? Bom, hoje, no tocante ao projeto de concreto armado em situação de incêndio, internacionalmente falando, nada, tá? Assim, eu conheço algumas normas internacionais. Oi? Lembra da norma indiana? Ela fala um pouco. Tem a norma indiana, se eu não me engano, no Japão também. A norma japonesa também fala alguma coisa. Que eles mandam, quando a gente tem uma espessura de cobrimento da ordem de 4, 5 centímetros de espessura, porque a armadura ela mitiga o dano do spalling, tá?
quando a gente tem ali 4 ou 5 centímetros de espessura de cobrimento, então, em condições de agressividade ambiental elevada, né, a gente teria que colocar ou barras suplementares, barras construtivas, bitolas diâmetros de armadura pequeno ali, só para combater o fenômeno, o uso de fibra de polipropileno, né? Mas aqui no Brasil, propriamente dito, a gente não tem na norma nossa brasileira. norma, e o Eurocode também, se eu não me engano, ele não especifica nenhum requisito específico para o desplacamento, tá? Então, assim, que é o SPONE, né? Então, assim, para efeitos normativos, são recomendações de cunho indireto, né? Ou seja, adotar fibra de polipropileno, armaduras suplementares, dentro desse sentido, assim. Né? E para ensaios, especificadamente para ensaios laboratoriais, quando se tem uma idade maior do que 90 dias de cura, o desplacamento ele pode ser desprezado, por isso que não se ensaia assim elementos de concreto com uma idade muito pequena, né, sob o risco de dar o desplacamento propriamente dito. Então, assim, com mais de 90 dias, teoricamente, o desplacamento, ele não, a chance do desplacamento ele seria mitigado, né, com essa idade, vamos assim dizer. E só que nem eu comentei ali nos ensaios de Light Steel Deck que a gente fez, que tinha lá 1 ano e 2 meses de cura, 0 de desplacamento, com concretos com um FCK de 50 MPa. Então, era uma resistência relativamente interessante, mas tínhamos uma cura elevada a ponto de não ter. Mas, assim, em termos normativos, só para finalizar, são recomendações indiretas, né? Perfeito, perfeito. Assim. Não, perfeito, perfeito. A gente não tem tempo aqui para aprofundar muito, né? Mas perfeito. Daniel, Alexandre, aí vamos debatendo aí. Uma dessas aí, um dia nós vamos fazer uma live, semana que vem, nós todos aqui discutindo spoiling. Perfeito, bom tema. Eu mesmo estava pensando aqui que eu estou falando sobre selagem e a gente está discutindo sobre concreto, então acho que seria legal a gente trazer uma live aí na próxima semana somente do concreto, e, enfim, das condições do laboratório e questão de prática daqui a pouco. Uma ideia que surgiu aí. Sem dúvida. Mas vai ter um pouco de concreto aí no finalzinho da apresentação, vamos lá. Enfim, aqui só uma questão do nosso experimental. Deixa eu tirar de novo aqui. Uma dos experimentais que a gente fez no laboratório, que uma das regulamentações estaduais, né, do Corpo de Bombeiros fala também que alguns tubos com diâmetros acima de 40 milímetros devem ter uma selagem especial, né, uma selagem especial destinada a fechar o espaço do tubo, né, dizemos assim, deixado numa questão de um incêndio. Então, é um experimento que a gente fez no laboratório, que conciliando com o que vem escrito nas regulamentações estaduais do Corpo de Bombeiros, a norma não aborda, né, as normas atuais não abordam nada disso, a não ser uma norma internacional. A gente consegue ver que um tubo de 25 milímetros, com selagem, sem selagem, tem poucas diferenças, né? Claro que deve ter um ruído ali em torno de 50 a 60 minutos, que pode ter ocorrido alguma movimentação, mas a gente consegue ver que as temperaturas em si, entre elas, são baixas, né? Até 60 minutos, e a gente consegue ver também que tem uma relação bem próxima do tubo que tem a selagem e do tubo que não tem. Então, ou seja, evidenciando basicamente que realmente os tubos com diâmetros inferiores a 40 milímetros, eles não precisariam de material intumescente, mas uma selagem destinada específica para eles, mas não exatamente um material intumescente, né? Então, comprovando isso no laboratório. Na imagem mais abaixo, a gente consegue ver que a gente tem uma imagem bem aproximada da câmera termográfica, em que o próprio triângulo vermelho ele indica o ponto mais quente entre os dois, né? Então, indicando que o tubo ali sem selagem ele é um pouco mais, a questão de temperatura é um pouco mais elevada, mas pelo gráfico ao longo do ensaio a gente consegue ver que é bem semelhante. Uma curiosidade que a gente fez num experimental aí que a gente fez no laboratório. Aqui a gente traz já um tubo de 50, ou seja, acima daquela divisão ali, que a gente consegue ver já diferenças mais expressivas de temperatura, numa situação com selagem e numa situação sem selagem. Então, a gente consegue ver no gráfico que tem uma diferença em torno de, não dá para fazer uma média exatamente, mas a gente consegue ver que tem uma diferença de 200 graus mais ou menos, uma média geral, assim,
que é algo bem expressivo numa situação de incêndio, porque os limites de temperatura no isolamento térmico, eles vão até 180 graus pontualmente, né? Mais a temperatura do ambiente. Então, a gente consegue ver que aqui, num tubo de 50, a selagem já numa alvenaria, no caso, que eu esqueci de citar, é uma alvenaria de vedação vertical, né? Já tem uma eficiência um pouco maior do que um tubo de 25. Então, compatibilizando, digamos assim, o conceito da regulamentação, né? Voltando um pouco para a questão do shaft, que é uma discussão que também a gente teve recentemente, é a questão da selagem dos vasos, né? Se de fato a selagem do vaso teria, teria que ser utilizado, ou seja, o tubo que sai na laje ou o tubo que sai na parede. Então é uma dúvida que a gente tem também no Instituto, enfim, que as regulamentações também não trazem muitos dados e informações referente a isso. Claro que ao pé da letra da regulamentação deveria ser selado, mas a gente também queria descobrir se de fato é necessário selar, porque ali vai ter uma ação própria da porcelana, uma ação própria da água, e também a gente não tem uma área tão diretamente exposta da tubulação da abertura para o ambiente. Sem dizer que o próprio espaço do banheiro é um espaço que não tem uma carga de incêndio tão elevada também. Claro que tem a questão da fumaça, né, da propagação da fumaça, que pode ocorrer a propagação para o banheiro, mas aí fica uma dúvida. A gente sabe que o vaso não é tão, a questão do vaso sanitário não é tão rigorosa, dizemos assim, não é tão perigosa quanto uma selagem diretamente de uma laje, né, um furo de uma laje ou um furo de uma parede. Então, por meio dessa demanda que surgiu entre as grandes construtoras incorporadoras da região, a gente pretende fazer um ensaio que está em andamento. A gente só não fez por questão dessa pandemia que está ocorrendo. A gente teve que parar os ensaios, mas o sistema está praticamente montado e eu trago para vocês aqui um esquema basicamente explodido de como que a gente vai ensaiar isso, justamente para verificar se de fato precisa essa selagem, se é tão necessária essa selagem, né? Então a gente vai fazer um ensaio de 2 vasos sanitários, né, dentro de um ambiente de incêndio, que é o nosso ambiente de ensaio do forno vertical, né? Utilizando uma tubulação com selagem, uma tubulação sem selagem, e a gente vai ter um trabalho para ser publicado depois aí nos próximos meses, dizemos assim. Aí eu faço uma analogia, não uma analogia, mas uma comparação direta sobre a selagem dos shafts, né, que a gente falou até agora, e sobre os postos de elevadores. A gente, em uma discussão de norma, a gente teve um apontamento, não lembro de quem, mas que o posto de elevador é basicamente um grande shaft, né, dizemos assim. E as exigências de um shaft não se equivalem às exigências de um posto de elevador, né? Claro que as paredes do posto de elevador, precisam ter uma resistência ao fogo elevada, né? Elevada no sentido de uma resistência ao fogo superior às demais paredes. Mas a porta em si, que é o espaço aberto, precisaria ter um tempo de resistência ao fogo de 30 minutos, né? Então, em algumas questões de nem exigir isolamento térmico. Então, se faz uma comparação de um shaft com um posto de elevador, né? Que é justamente uma questão de uma lacuna que fica entre as duas exigências, né? Chegando um pouco na questão das lajes, assim, dos ensaios, a gente fez também um experimento bem interessante. Talvez o Fabrício pode complementar aí e falar alguma coisa dos resultados. A gente fez uma comparação, uma outra briga que a gente tem também, não briga, dizemos assim, mas uma discussão bem saudável, que é a questão dos ensaios de selagem em escala real, né? É algo que a gente defende a ideia de que um ensaio de selagem necessariamente precisaria ser feito em escala real, ou seja, a laje que a selagem comporta tem diferentes comportamentos de um ensaio em pequena escala, né? Uma laje de 1 por 1, por exemplo, de 1 metro por 1 metro, diferente de um comportamento de uma laje de 3,50 metros por 4,50 metros. Claro que o valor do ensaio, a demanda do ensaio, enfim, toda a logística do ensaio é muito mais cara, né, para os próprios fornecedores e também para o instituto, enfim, em questão de operação. Mas ela traz mais resultados próximos da realidade do que uma laje em pequena escala. Então, esse é um dos trabalhos que a gente fez no instituto. A gente ensaiou
sistemas com selante interno na laje, com fitas, né, ao redor dos tubos, fitas de selagem ao redor dos tubos. A gente fez com colares metálicos também na parte inferior. Ensaiou, entre outras tecnologias, com a inclusão da uma manta de PU ao redor da tubulação, né, se ela teria alguma influência em relação ao tubo sem a manta. Enfim, a gente fez um ensaio bem interessante que nos trouxe algumas conclusões aí. E a gente consegue ver também que a própria deformação da laje exerce uma função sobre o sistema de selagem. Então, é um comportamento normal que tem essa deformação da laje. É um comportamento que a gente enxerga na realidade. Inclusive, a gente enxergou num trabalho experimental feito em campo pós-incêndio, que eu vou trazer para vocês agora. Aqui a gente tem dois exemplos de um sistema horizontal, né, que a gente ensaiou, a imagem logo à esquerda acima, né, em que a gente fez uma em escala real, a imagem logo abaixo, utilizando o sistema de carregamento do Instituto, né. Hoje ele está um pouco diferente, mas é basicamente essa estrutura que faz uma carga distribuída, né, de acordo com a NBR, e a gente pode variar a carga, inclusive, botando pesos em determinadas situações, enfim, são anilhas que a gente simula o carregamento de acordo com a norma. Então, depende da exigência que o cliente ou, enfim, o pesquisador nos traz, a gente faz de acordo com o que a necessidade. E a gente consegue ver na imagem acima, após o ensaio, que tem uma deformação residual da laje, inclusive tem um rompimento, né, um colapso dela. Então, num experimento, numa análise em escala real que a gente fez, aliás, uma análise em ambiente de fato incendiado que a gente fez aqui na região, na imagem logo à direita, a gente consegue ver que tem um comportamento bem semelhante à situação do laboratório, né, no critério das lajes. E a gente consegue ver que a imagem traz para a gente, que a gente consegue ver que a laje está rompida entre os pilares naquele plano de laje. Então, trazendo uma comparação bem semelhante, bem próxima na questão da deformação das lajes, né? Então, é uma evidência aí que a gente traz e consolidando o ensaio do forno horizontal, né, na situação real. Hein, Então, Gustavo? oi? Eu acho que o Fabrício podia comentar um pouco, explicar um pouco o doutorado dele, a relação com a prática nesse sentido, né? Porque o doutorado dele é um dos primeiros, se não o primeiro, em resistência ao fogo de sistemas horizontais, né? É. Esse fenômeno aí que ocorre, ele é o fenômeno de membrana, que a gente chama, né? Ele está relacionado aí ao efeito da dilatação térmica diferencial que ocorre ao longo da seção transversal do elemento. Mas só para comentar, Gustavo, tu pode voltar ali um slide ali. Esse daí, só para comentar, né, assim, foi um ensaio de pesquisa que a gente fez, tá, num aluno da Unicinos ali, mas a gente testou todos esses sistemas aqui juntos, né, mas o ideal seria testar um por vez e não 6 de uma vez só, né, a gente testou porque era um trabalho de pesquisa que a gente estava fazendo e queria entender melhor o comportamento dessa solução, enfim. Então, não foi um produto no qual se gerou um certificado propriamente dito, né? Mas aí a gente tem defendido e até discutido que o ideal seria esses sistemas eles serem ensaiados em tamanhos de laje reais, né? Porque a própria laje, ao longo da exposição ao fogo dela, ela sofre mecanismos físicos físico-mecânico, né, que fazem com que ela sofra umas deformações, e essas deformações elas podem produzir alguma perturbação ali na interface do tubo com a laje, né, na interface então com o sistema de selagem ali, não previsto em ensaio em pequena escala, né, em menor escala. Então, a gente entende que essa situação seria mais fidedigna, vamos assim dizer, ao que atualmente a gente tem presenciado aí em obra, né? Até se o Gustavo puder passar na próxima foto ali, que é Só a... para, Fabrício, Oi, só para claro. complementar aí a questão desse slide, a gente, pela diferente dilatação térmica que ocorre nas faces da amostra, a gente viu que durante o ensaio gerou inúmeras fissuras, né? E essas fissuras podem, inclusive, prejudicar o sistema ou a própria ancoragem do sistema de selagem.
vindo a prejudicar a falha, né? Só para complementar aqui, Exato. isso que a gente Essas teve. fissuras, elas são longitudinais e transversais, né? Que a laje, ela Exato. funciona como uma membrana, vamos assim dizer. E isso produz efeitos diferentes, talvez até não previstos em temperatura ambiente, né? Que é Isso aí. aquele que o Gustavo está mostrando ali naquele pano de laje, né? Que está naquela foto à direita ali. Então, são situações específicas que ocorrem com lajes, né? Enfim, só para fazer um complemento ali. E por fim, aí a questão que eu estava comentando com vocês, a própria norma estabelece um critério de deslocamento, né, que é justamente relacionado à deformação, né, dela, né, o vão livre dela. Então a gente consegue ver que essas lajes nas situações do laboratório têm em torno de deformações até 15 centímetros de deformação do centro, né, de flash, dizemos assim, porque que é algo bem observado nessa situação real que a gente fez um estudo, né? Que inclusive a gente viu um estado limite último durante o ensaio e na situação real a gente viu esse rompimento nas lajes. E, enfim, é algo bem próximo de uma situação real, né? E, por fim, eu acho que é o meu último slide, é isso aí. É algo que eu queria trazer para vocês também, que além dos ensaios laboratoriais, é bom a gente ter essa comparação, né, da situação real, principalmente do que o Fabrício vem estudando também na situação laboratorial, que traz diversas formas de compreensão das condições de deformação ou das condições na exposição de um incêndio, né, de um fogo. Então, trago duas imagens assim, só para a gente encerrar, e, enfim, abrir mais espaço para discussões. Uma imagem praticamente de antes e depois, né? Antes, na hora do sinistro, né? Que a gente fotografou na hora que a gente fez a visita, a gente consegue ver que tem uma carga de incêndio elevadíssima, né? E não dá para ver muito bem na imagem, mas dois panos de laje estão praticamente rompidos. Aquela imagem anterior era a vista do andar acima desse sinistro, né? E, enfim, a gente consegue ver que teve um comportamento bem próximo de uma situação e a gente viu a partir do estudo da extração dos materiais, extração do concreto, né, em pontos estratégicos, mais próximo do início do incêndio e fazendo um mapeamento conforme foi se propagando o fogo, né, em questão de temperatura, a gente fez uma análise que extraiu, né, o material e verificou, de acordo com os componentes que aparecia na difractometria, quais componentes estavam presentes ou não. E isso nos traz alguns indicativos de temperatura e nesse caso a gente viu que alguns pontos mais próximos do início do incêndio, né, que era esse rack grande que está aparecendo ali, os pilares e as vigas chegaram em torno de 800 graus de exposição. Então, foi um dos casos que não chegou a uma temperatura utilizada no ensaio, mas com certeza a intensidade é bem próxima. Então, basicamente uma questão de comparação entre a situação real e a situação do laboratório, né? E essa imagem ao lado, à direita, é uma imagem depois, né, de um trabalho que a gente fez também, levando em consideração os conceitos aprendidos no laboratório, enfim, toda a parte acadêmica. A gente vê que a gente teve que fazer um trabalho de escoramento inicialmente, né, e um reforço dos pilares ali, né, dessa torre, e fez um contraventamento das vigas, né, com as vigas, né, contraventamento dos pilares, e se refez todo esse pano de laje aí para restabelecer a estrutura da edificação, né. Não sei se o Fabrício tem algum comentário, Bernardo. Era basicamente isso que eu tinha trazido hoje para a nossa discussão aí. Enfim, agora a gente pode abrir para um tempo de discussão. Muito bom, Gustavo, muito bom. Tu trouxe aí, junto com o Fabrício, aí uma discussão boa na área do concreto, que a turma aqui deu uma gasolinada, né? Depois agora o pós-obra, o pós-incêndio, selagem, bastante temas muito importantes e bem amplos, né?
Então, enfim, agora vamos para mais algumas perguntas aí, para a gente começar a partir para o final, né? Tem uma pergunta aqui de um rapaz, não sei se vocês conhecem, Rodrigo Périco. O Rodrigo Périco está perguntando, tá querendo fazer perguntinha, Rodrigo. A laje teria uma deformação menor caso as bordas tivessem algum engastamento, né, fazendo uma comparação forno versus situação real? Périco, tudo certo, cara? E aí, tudo bem? Cara, sim, teria, se a laje tivesse um engastamento, tá? Ela teria uma performance melhor, porque o engastamento promoveria uma dilatação térmica restringida, e essa dilatação térmica restringida, inclusive, assim, eu não vou entrar no fenômeno agora, mas para vocês idealizarem mentalmente como ela produziria uma espécie de uma flecha invertida, né? Porque a face inferior da laje estaria sofrendo uma dilatação térmica diferente da face não exposta ao fogo, e essa dilatação térmica não uniforme, se ela tiver uma restrição, um gastamento nas pontas, ela vai produzir uma espécie, tá? Não vou entrar no fenômeno aqui, porque envolveria uma discussão mais ampla, mas produziria uma espécie de uma flecha invertida, né? Esse é um fenômeno de membrana que ele começou a ser estudado, se eu não estou enganado, mais na parte da estrutura metálica propriamente dito, que esse fenômeno ele foi mais saltante aos olhos, assim, mas a resposta é sim, melhora. Então, e é o que a gente tem em obra, né? Dificilmente a gente vai ter uma laje biapoiada, né? A gente vai ter uma laje contínua, né? Ou seja, a gente fala laje, mas são panos de laje contínuos. Então, a situação mais real seria a gente ter um engastamento propriamente dito nas extremidades, né? Fabrício, se tu me permite aí complementar, a própria imagem da direita, que é algo que traz esses dois exemplos. Nessa identificação, os planos de lajes não dá para ver totalmente na imagem, mas o plano de laje que está rompido é um plano que não tem uma continuidade, mas o outro, a direita daquele pilar que aparece bem na direita ali, o amarelo, é uma laje contínua, porque não tem vigas embaixo daquela laje. E a gente vê que não teve deformações tão expressivas quanto a esse plano central, que não é contínuo. Então, é uma comparação que a gente viu justamente na prática, né? Fazer essa avaliação estrutura pós-incêndio é algo bastante complexo, né? Que fazer um estudo bem feito não é fácil, né? A gente até, não sei se o Tomás Morocho, do Equador, está ouvindo ainda, nós lá no congresso lá em México, né, do Compatio, esse ano passado, eu nem lembro, nem sei que ano nós estamos. Esse ano está morto, né? O ano passado, né? Nós estávamos justamente discutindo isso, né? O pós-incêndio, como fazer uma avaliação pós-incêndio de uma edificação que sofreu por um sinistro desses, né? E eu acho que também, Gustavo, Fabrício, acho que vale depois, até no futuro, aí, mais uma live justamente sobre como diagnosticar bem uma estrutura que sofreu um incêndio, quais partes precisam ser reforçadas, demolidas, etc. A gente vê duas coisas na prática, né? Às vezes as pessoas só pintando o que pegou fogo e vão embora, o que é um absurdo. E às vezes também chega lá e manda demolir e nem olha, né? Porque realmente é complexo, né? É complexo. Tomás Morocho aqui tá concordando aqui. Então, ou seja, acho que a gente pode até vir a debater um pouco mais sobre esse assunto aí no futuro próximo aí. A gente pode trazer, eu não coloquei aqui também porque achei que ia faltar um pouco de espaço, mas a gente pode trazer justamente o que tu comentou, a estratégia que foi traçada, né, e inclusive o levantamento das evidências, né, numa situação pós-incêndio, né. Acho que a gente tem bons exemplos nessa situação que a gente está trazendo para comparar os métodos de ensaio, mas focar somente nessa restauração, né, nessa reestruturação da edificação. Né. Acho que isso é interessante, sim. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que a análise pós-incêndio é uma análise multidisciplinar, né? Assim, a gente vai avaliar o estado de integridade da estrutura. Primeiro que a gente tem que saber ter
vamos assim dizer, o projeto estrutural da edificação em mãos, que às vezes é muito difícil de se ter, né? Ou seja, dependendo da idade da edificação, a gente nem tem mais projeto. E aí começa, o primeiro gargalo é esse, né? Ou seja, qual é o modelo de cálculo efetivo dos elementos que compõem essa edificação? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aonde que foi a origem do incêndio, como que ele se desenvolveu, né? Porque a gente chega depois, obviamente, depois que os bombeiros apagaram o fogo. Então, assim, a gente precisa Bem entender depois. como que o incêndio, preferencialmente, né? Como que o incêndio se desenvolveu naquela edificação, ou seja, quais elementos estruturais efetivamente ele agrediu. Então, é uma análise, vamos assim dizer, mais física, né? Do que na parte da engenharia, propriamente dito, que envolve um pouco de conceito de dinâmica do incêndio. Além dessa questão estrutural, a gente vai entrar também no mérito do material, né? Ou seja, aí tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque do cara que entende do material, a gente ir lá e fazer a extração de amostras em função da química encontrada em cada camada, a gente conjecturar até aproximadamente aonde o fogo agrediu a estrutura. E com base nessa camada de espessura, a gente montar um modelo de cálculo numérico específico para então efetivamente avaliar qual é o dano que se produziu à estrutura. Então, assim, não é uma atividade simples de ser realizada, que nem eu comentei, envolve uma equipe muito multidisciplinar, passando por um projetista estrutural, passando por um especialista em materiais, um especialista em química também, porque em função da composição química a gente vai saber a transformação que ocorreu no material, e um cara com viés mais físico também para entender, para nos assim orientar quanto à dinâmica do incêndio, né? Porque não é assim, pegou fogo, vamos sair reforçar todo o prédio. Tem que entender que a gente está falando em termos de otimização de custos e é isso e a engenharia, né? Não é assim a gente fechar os olhos e vamos reforçar tudo e aí ponto. Né? Vamos derrubar e vamos começar de novo. Aí às vezes não é o que a engenharia a boa engenharia ela preserva, né? Então eu concordo que nem o professor Bernardo ali falou, é um tema que vale uma discussão bem específica, né? De como que se avalia efetivamente uma edificação sinistrada após incêndio, né? É um tema bem interessante aí. Perfeito, perfeito. Bom, vamos encerrando então, pessoal. Muito bom, Fabrício, muito bom, Gustavo. Agradecer aí a todos os presentes, aí os amigos, aí reencontrar virtualmente os amigos, aí Alexandre, Daniel, Paulo Sérgio, Renato, Tomás Morocho, entre outros aí. E é isso aí, mais uma encerrando aí, mais uma semana finalizando. Obrigado aí a todos e até a próxima. Fabrício e o Gustavo querem se despedir? Um abraço aí, pessoal. Obrigado por tudo aí. E eu acho que a live de spoiling tá valendo aí. Esse material vai ficar gravado e depois a gente disponibiliza lá no Insta, lá do ITT Performance. Eu acho que a gente poderia, dessa geral que a gente passou aqui, focar em 3 aí do spoiling, da selagem, inclusive da questão da pós-incêndio. Acho que seria interessante a gente seguir aí. Mas obrigado pela atenção de todos aí. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.